desde da implantação, desde do plantio, preparo do solo, até a colheita, mostrando alguns pontos críticos, pontos de cultivo sobre ele, ponto de corte. E eu acredito que foi uma das palestras aí mais esperadas pela divulgação que a gente fez, e também depois o depoimento do Paulo, que vai tratar muito também dentro desse assunto do capiaçu. Pessoal, boa noite. Meu nome é Ricardo, já dito. Antes da gente iniciar a palestra, eu acho interessante contar o porquê que nós fomos atrás do BRS Capiaçu. Na verdade, a BRS Capiaçu veio uma salvação para a gente. A gente estava com muita dificuldade em produção de alimento no gado. Por estar muito próximo ao Rio Paraíba, a gente tinha invasão das capivaras, tinha uma dificuldade de produção também do erro. Nós não éramos produtores ainda não éramos produtores muito estudados, não tínhamos muito conhecimento, a gente plantava milho e tinha dificuldade na hora da colheita. Então a gente manteve contato com a Embrapa, e a Embrapa nos forneceu a possibilidade da gente trazer para o Vale do Paraíba, para a região de São Paulo, a BRS Capiaçu, que tinha uma situação bem análoga. É um capim que tinha uma produtividade muito superior e uma facilidade de manejo, né? Então, mas eu vou contar um pouco da história dela, das dificuldades que nós encontramos, porque nem tudo são flores, e vou passar para vocês o que a gente pode tirar disso para ter uma vantagem a mais e abaixar um pouco o custo de produção. Então, a origem dela foi de cruzamento de duas cultivares de capim-elefante. Mas o objetivo foi oferecer uma alternativa de suplemento. Suplemento de volumoso, né? Porque na época de escassez de volumoso, a gente sempre está com dificuldade. Ou nós temos silagem, ou temos uma capineira com uma produção que tínhamos dificuldade, velho capim Cameron, né? Então, quais são as características dele? A propagação é vegetativa, o que é muito interessante. Esse capim, embora ele passe do ponto, com 110, 120 dias, ele não entra no período dele de florescimento. Só acontece o período dele de florescimento em julho e agosto. O hábito de crescimento dele é cespitoso, da torceira ereta. A densidade de perfilhos são 30 perfilhos por metro quadrado. E a altura de planta dele dá 4,20 metros. Na verdade, a gente conseguiu até mais do que isso, 4,80 metros mais ou menos. E o diâmetro dele de como é grosso. Essa foto mostra bem os perfilhos dele. Meu pé, para a gente ter uma noção, em 1 metro quadrado deu muito mais do que 30 perfilhos. Mas a gente colocou 30 perfilhos por metro quadrado para mostrar para vocês. Comprimento internóticos dele, o que acontece? Entre gemas dele tem mais ou menos 16 centímetros. A largura de folha de 5,17 centímetros. Por que eu falo isso? Acho que é interessante o produtor conhecer o capim para ele saber diferenciar o capim do velho capim, do anterior, que era o Cameron. Ele vai ter algumas diferenciações. Vou mostrar na próxima foto, mas acho interessante. A folha dele é bem verde, um verde bem escuro. E vai ter uma central bem branco. A diferença do capim-elefante comum e do BRS Capiaçu. É minha mão. Ali nós temos aproximadamente 6 centímetros e o capim-elefante anterior com 3 centímetros. A diferença de cor dele é bem significativa em relação ao outro. E as adubações, para a gente poder pegar como parâmetro, foram iguais. De cima é o BRS Capiaçu e o de baixo é o capim-elefante comum. Ele tem 1,80 m, né? E aqui o anterior, como é que ele funcionava, né? 4,20 metros. E o que é interessante são 4,20 metros com qualidade. Né? Não tem mais um capim que é onde a gente conseguia 2% de proteína bruta. Né? Ele chega aí a 9% de proteína bruta.
Aí vocês podem me perguntar, esse capim tomba, porque o sorgo gigante tomba, né? Ele não tomba. Se ele tombar, por acaso tombar, como nós já tivemos o caso de tombamento, o que acontece? Ele volta para cima. Então você não tem a perda dele, não é como o milho que você acaba perdendo o tombamento. Facilidade de colheita mecânica, ausência de pelos, e ele pode ser ensilado ou ele pode ser fornecido no coxo. Particularmente eu gosto de fornecido no coxo. Isso é uma preferência minha porque eu acho que tem mais qualidade. Eu colho com 60 dias, mas eu vou chegar mais à frente aqui para mostrar a qualidade dele nesse período. E o mais importante, a tolerância ao estresse hídrico. Né? Ou seja, se a gente tem um período muito longo de estresse hídrico, nós vamos ter muita perda da qualidade dele. Porque ele dá uma estacionada no crescimento e depois ele volta a crescer. Então, hoje, se eu fosse escolher algum local, como é que eu faria essa implantação? Eu escolheria um solo fértil, com possibilidade de mecanização e irrigação. E outra coisa que eu acho que é assim, pela produtividade dele, eu escolheria um lugar que também fosse próximo aonde eu iria ensilar ou mesmo fornecer para os animais, porque fazer um trajeto todo dia de um lugar longo não é nada interessante para o produtor, né? Eu sinto isso na pele. E a forma que eu faria era um preparo convencional da terra, com aração e engradagem conforme a necessidade do terreno. Calagem, importantíssima calagem, com resultados da análise de solo, fazendo baseado na análise de solo. O que eu evitaria? Eu evitaria uma área úmida e sujeita ao alagamento, porque ele não tolera ao alagamento, ao encharcado. Ok? Alguns cuidados, né? A profundidade dos sulcos, no máximo 20, no máximo, até pode ser menos do que 20, de 10 a 15 centímetros. O espaçamento de 80 a 1,20 m. Por que espaçamento de 80 a 1,20 m? Porque se você fizer com 50 centímetros, vai ter dificuldade na hora de colher. Ok? Eu tenho uma JF C120 e eu tive que tirar 6 lâminas dela. Porque para fazer ela tem uma velocidade maior e consegui cortar. Quando eu estava com as 12 lâminas, ela entuchava muito. Então eu tirei e ela ficou melhor. Aí eu passei, o espaçamento meu está sempre de 1 a 1,20 m, justamente para evitar de pegar duas linhas e passar mais rápido com o trator. Na fase do preparo de solo, eu dou uma atenção especial, aliás, acho que é o ponto primordial aqui, é do controle de plantas daninhas. Por quê? Ele não vai tolerar invasor. Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente as questões da planta daninha. Adubação de estabelecimento. Gente, não se deve usar NPK. O nitrogênio para ele acaba fermentando os nós. É o que nós percebemos. Então o que eu usaria é uma adubação fosfatada. O super simples, direto, pode ser em cima da própria cânula dele, da caninha dele você joga. Eu uso mais ou menos 600 quilos por hectare, mas direto, centralizado dele, ele responde muito bem. E a adubação de cobertura, a gente faz de 1.200 quilos a 1.400 quilos por ano. Se eu fizer em 4 cortes, eu vou dividir isso, vai dar 300, se eu fizer em 3 cortes, 400 quilos por hectare. E um negócio muito legal que a gente consegue reduzir bem o custo é isso daqui, olha, é a adubação orgânica. Ele responde muito bem. O que eu mais fiquei feliz com a adubação orgânica é que mesmo assim, eu não, por estar muito próximo, os meus animais estão muito próximos da parte do viveiro, eu estou usando direto isso, eu não estou deixando nem ele entrar numa fase de descanso do esterco, ou até de passar a fase de fermentação, nada. Eu só evito deixar uma camada muito grande, justamente para não ocorrer risco de fermentação dela. Mas no restante, uma camada de uns 2 centímetros, a resposta é excelente. Isso reduz muito para a gente o custo da adubação. Insetos pragas, isso aqui, pessoal, eu não tive nenhuma dificuldade com isso, porque está sendo muito bem manejado. Então, pela produção que nós temos de matéria verde, eu não tenho tido nenhum problema com cigarrinhas, embora seja suscetível,
ele tem quando bem manejado, ele tolera muito bem. Então a gente não teve problema disso daí. Agora vem aqui o principal problema dele, são as plantas daninhas. A gente chega a ter uma redução de 43% na produção de matéria seca. Por quê? Em razão das plantas invasoras. No período crítico que tem de germinação, vai ocorrer dos 7 a 42 dias, que a gente tem que estar parte da fase de implementação dessa graminha. O que nós temos? É nítido. Se a gente tiver as invasoras, a redução é muito grande. Então, nós temos feito o quê? Duas coisas, sempre assim, arar e gradear e já realizar o plantio. Por quê? Para não ter tempo das invasoras estabelecerem antes dele. Embora a gente ainda não tenha nenhum tipo de herbicida homologado pelo MAPA para utilizar, nós estamos utilizando ainda sem autorização MAPA, ou seja, não é indicado, porém deu muito certo. Foi o Atrazina e o Herbadox. Isso nós já estamos com experimentos junto com a Embrapa para poder desenvolver e até pedir já a homologação junto ao MAPA. A colheita pode ser de forma manual ou mecanizada. Manual nós sabemos que vai aumentar muito o custo de produção. Então a gente está utilizando na fazenda mecanizada. Aí eu volto na questão do espaçamento. Quando vai entrar no espaçamento mecanizado, eu recomendo no mínimo 1 metro, né? Em questão justamente do entre rodas, mas principalmente da questão do entuchar a máquina, por exemplo, eu trabalho com a JF, que eu queria falar, o entuchar muito, dá muito trabalho, retorno, então a gente, para evitar isso, eu achei melhor 1 metro, a melhor forma. Aqui estão as produções de biomassa e a altura de diferentes cidades. A melhor fase, né, desse capítulo para a gente entrar seria para dar essa produção aqui, então dá 50, 70, 90 e 100. A produção de biomassa deles dá 100 toneladas por hectare por corte de massa verde. Enquanto nós temos no milho 60, no máximo 60, olha lá, acho que é bem difícil a gente conseguir. Nós temos 100 toneladas por corte. Em nada, isso aí, não ficamos limitados a apenas 3 cortes. Você pode conseguir 4 cortes tranquilamente. Isso sem irrigação. Se você conseguir irrigação, melhor ainda. E ele vai representar 3 vezes a produção da biomassa, ou seja, da matéria verde, ou da cultura obtida com a cultura do milho e do sorgo. Essas são as composições químicas de acordo com a idade deles, 50, 70, 90 e 100. E a minha melhor recomendação que eu falei para vocês, no ponto de silagem e no ponto de fornecimento do coxo, seria quando a planta atinge 2,5 a 3 metros de altura, o que equivale a 50 a 70 dias da estação das águas. A gente vai ter uma composição química muito boa e a gente vai, além disso, também uma elevada produção de volumoso. No ponto de silagem, a minha recomendação seria de 90 a 100 dias na estação das águas. Vai ter uma boa produção de volumoso, excelente gás, próximo a 100 toneladas. E além disso, nós vamos ter uma proteína bruta muito elevada também. Agora, aquele ponto, a gente vai voltar também na questão do Cameron. Sempre já, com uma idade avançada acima de 120 dias, a gente já sentiu, e muitos clientes estão reclamando, que ele é muito fibroso. Em razão dessa característica dele, eu não recomendaria que fizesse uma silagem acima de 120 dias. Então, o que mais pega nesse ponto seria a gente obedecer à idade do capim e não à altura dele. A composição química dele, com a idade de 90 a 110 dias, o que eu acho interessante trazer é 5,3% de proteína bruta e 5,1%. Ou seja, ele tem qualidade, né? O custo de produção,
eu esmiucei toda a tabela da Embrapa para a gente poder ver quais são as características. Eu trouxe de uma maneira mais fácil para ver qual é o comparativo dele com as outras cultivares, né? Nós temos um custo de produção de toneladas de proteína bruta anual, como ele produz muito mais do que as outras cultivares como a do milho, cana e o sorgo, o custo, a produção em toneladas em 1 hectare chega a ser 2,65. E o custo dessa tonelada chega a 2.656, perto da cana, que é de 11.345. O milho, 4.000, ele é praticamente a metade do custo do milho, da proteína bruta dele. Ou seja, até mesmo para confinamento, esse alimento é muito interessante. Em questão de matéria seca, nós temos a produção por hectare ano de 52 toneladas de matéria seca. No milho consegue 28, na cana 32 e no sorgo 24. Praticamente 2 vezes mais do que o milho. E o custo dessa tonelada de matéria seca, ele também chega a 1/3 praticamente do valor do milho, né? De R$130 a R$304,46 o custo da matéria seca do milho. Eu trouxe as fases do DRS Capiaçu, que lá na propriedade dá para a gente seguir, porque como ocorre corte todos os dias, eu trouxe para vocês para ver como é que é o desenvolvimento dele. Nós temos aqui a fase de 5 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 45 dias e 90 dias. É bem significativa a alteração que vai acontecendo diária nessa cultivar. Eu chamo até de monstrinho. Eu trabalho com DRS Curumbi e DRS Capiaçu. E ele é monstruoso perto do Curumbi em questão de produção de biomassa. Eu acho que esses são os pontos primordiais que eu trago para vocês, que eu trago hoje para vocês, e estarei aberto para perguntas. Obrigado. Ricardo, agradeço. Nós vamos trabalhar conforme as outras palestras. Vou chamar o Paulo para passar o seu depoimento. E fechando a palestra do Paulo, a gente abre a mesa redonda para perguntas sobre o Capiaçu e sobre o depoimento da Fazenda Aros do Turvo.